Olá, tudo bem com vocês? Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. No livro de Isaías, capítulo 63, versículo 10, o Espírito Santo tem uma mensagem, um ensinamento para mim e para você. Olha bem para você ver. O Espírito Santo, ele é seu amigo ou seu inimigo? Se você falar que é amigo, é maravilhoso. É muito importante o Espírito Santo ser o nosso amigo, ser o nosso conselheiro, ser aquela pessoa que nos ajuda, que nos fortalece nos momentos das nossas fraquezas, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ele vai fortalecer naquele momento que a gente está precisando. Às vezes é uma tentação, às vezes é uma fragilidade, às vezes é uma dor, um sofrimento, uma perca, e o Espírito Santo ele vai fortalecer a gente. Só que entende isso. Você sabia que o Espírito Santo também pode ser seu inimigo? Se você ficar falando bem assim, nossa irmão, que isso? O Espírito Santo pode ser meu amigo, inimigo? Eu falo para você que pode. Está na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 63, versículo 10. A palavra fala que o povo entristeceu o Espírito Santo, foi rebelde e literalmente fez tudo aquilo contra os ensinamentos, contra o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo foi os seus inimigos. Porque muitas das vezes as pessoas falam bem assim, nossa, isso é coisa do diabo. E não é o diabo. É o Espírito Santo chamando a sua atenção para que você se arrependa, para que você volta para o caminho do Senhor. Então muitas coisas que acontecem na minha vida e na sua vida não é o diabo. E sim o Espírito Santo literalmente nos ensinando, corrigindo para que nós se arrependemos, para que nós voltamos o quê? Para o caminho do Senhor. Se você, meu irmão, tiver alguma dúvida, leia o livro de Isaías, capítulo 63, versículo 10. Vai estar muito claro que o Espírito Santo foi o inimigo daquele povo. Foi o inimigo daquele povo rebelde, cruel, aquele povo egoísta, aquele povo, meu irmão, que literalmente não fazia a vontade de Deus. Então, muitas vezes que nós, meu irmão, deixamos de fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo entra literalmente para nos ensinar, para corrigir, para que nós, meu irmão, se arrependemos e voltamos para o caminho do Senhor. Então, muitas coisas que acontecem na minha vida e na sua vida não é o diabo, e sim o Espírito Santo de Deus chamando a nossa atenção para que nós literalmente se arrependemos e voltamos para o caminho do Senhor. Então hoje, o Espírito Santo está deixando muito claro para mim e para você. Muitas vezes você só foi ensinado que o Espírito Santo é seu amigo, mas às vezes você nunca ouviu falar e nunca foi ensinado que o Espírito Santo também pode ser seu inimigo. Entanto que a Bíblia, meu irmão, fala no Novo Testamento que é o Espírito Santo de Deus, juntamente, vamos dizer assim, conjecturando a palavra, com Jesus, que vai julgar, meu irmão, cada um de nós. Então, entende isso. A palavra do Senhor, ela não tem curva. A palavra do Senhor, ela, meu irmão, é uma palavra reta. Ela é uma palavra, meu irmão, de ensinamento, de correção, de fortalecimento, de milagre. Mas tem que ser literalmente seguido, meu irmão, na régua, seguido, meu irmão, na risca. Senão, meu irmão, a gente acha que é o diabo e é o Espírito Santo de Deus corrigindo a gente. Essa palavra, meu irmão, fica muito clara para mim e para você, para que nós, meu irmão, literalmente conhecemos mais profundamente o Espírito Santo. Porque um pai corrige o seu filho e o Espírito Santo, meu irmão, vai corrigir cada um de nós quando a gente está fazendo as coisas erradas. E o que o Espírito Santo, meu irmão, de Deus trouxe essa palavra para mim e para você? É porque muitas pessoas, meu irmão, estão colocando, meu irmão, as portas fechadas, as dores, estão colocando literalmente aquilo, meu irmão, que é o Espírito Santo de Deus fazendo para chamar a nossa atenção, falando que é o diabo. E aí, meu irmão, nós só demonizamos as coisas, espiritualizamos as coisas demais e esquecemos que o Espírito Santo de Deus pode, meu irmão, nos corrigir. Pode, meu irmão, literalmente mesmo, corrigir eu e você para voltar, meu irmão, ao arrependimento. Então hoje, o Espírito Santo de Deus está colocando para mim e para você refletir se nós estamos, meu irmão, sendo amigo de Deus, amigo do Espírito Santo de Deus ou inimigo do Espírito Santo de Deus. A apostasia da fé é essa geração. O que é a apostasia da fé?
É a pessoa, meu irmão, que experimenta a fé, experimenta os milagres de Deus, experimenta, meu irmão, os livramentos de Deus, e em um determinado momento, ele, meu irmão, vira as costas. Assim aconteceu com várias pessoas aqui da Bíblia, inclusive Saul. Saul, meu irmão, literalmente, ele experimentou os livramentos, as proteção, os milagres de Deus, e no final da vida dele, ele virou as costas e foi buscar a feitiçaria. Assim acontece com muitas pessoas. Estão no caminho do Senhor, vem as adversidades, vem os momentos ruins. O que essa pessoa faz? Em vez de se aproximar mais de Deus, ele afasta de Deus e vai buscar o quê? A macumbaria, a feitiçaria. E aí, meu irmão, é muito interessante, porque o diabo ele vai querer confortar aquela pessoa e vai literalmente querer fazer algo para aquela pessoa. Mas se Deus não permitir, aquilo não vai acontecer. Então hoje, se você, meu irmão, em algum momento da sua vida foi um cristão e saiu, foi para macumbaria, e as coisas estão dando errado, e as coisas, meu irmão, estão, meu irmão, de mal a pior, é o Espírito Santo de Deus chamando a sua atenção para voltar para o caminho. Então hoje ainda você pode voltar para o caminho. Agora amanhã nós não sabemos, porque o amanhã só pertence a Deus. Por isso que Jesus falou: basta o seu mal a cada dia. Não leva, meu irmão, as cargas do dia passado para o dia presente, porque aquilo vira, meu irmão, um acúmulo. E é como o meu irmão Salomão falou: um abismo chama outro abismo. E aquilo, meu irmão, vai acumulando problemas, e aí vem a ansiedade, a depressão e o estresse. Então hoje, o Espírito Santo está deixando claro para mim e para você: ele pode ser o nosso amigo, mas também pode ser o nosso inimigo. Basta eu e você escolher. E o primeiro passo para a gente escolher o Espírito Santo como nosso amigo é se arrepender dos nossos maus caminhos, confessar Jesus como o nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. E aí, meu irmão, o nosso nome está escrito aqui no livro da vida, e nós vamos participar da herança, das promessas, que são mais de 8.000 promessas que tem aqui. E aí, o que você quer? Ser amigo do Espírito Santo ou inimigo dele? Basta, meu irmão, você tomar essa decisão. Que Deus, em nome de Jesus, te abençoa. Que o Espírito Santo de Deus ilumina e venha colocar na sua mente a decisão certa. Deus te abençoa e até a próxima, se Deus quiser. Te aconselho, escolha o Espírito Santo como seu amigo, não como inimigo.